e eu tenho certeza que vai ser uma entrevista esclarecedora e eu acho que vários ouvintes vão ficar atentos aos sintomas da doença. Muito É. obrigado. Bom, o senhor falou aí que tem aumentado a incidência, né? Eu tenho um dado aqui, que só para ter uma ideia, no Brasil, entre 2012 a 2020, doença inflamatória intestinal, né? Deu um salto enorme, saiu de 30 casos para cada 100 mil habitantes para mais de 100 casos por 100 mil habitantes. Quer dizer, foi uma coisa. E por que isso, hein, doutor? É, exatamente, praticamente triplicou. Hoje em dia é uma incidência maior. Existem algumas teorias. A gente não pode esquecer que eu acho que alguns anos atrás existia uma subdiagnóstico, uma subnotificação das doenças. Então, hoje em dia, com o esclarecimento, métodos de diagnóstico e uma saúde mais atenta, a população mais próxima, está se fazendo mais diagnóstico. Mas seguramente aumentou, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Existe uma teoria muito interessante que, inclusive, é um brasileiro radicado nos Estados Unidos há muitos anos, o Dr. Cláudio Fiocchi, é um cientista muito importante, e não só dele, mas de outras pessoas, que isso se deve a uma maior higienização da sociedade. Isso é muito interessante. Eu acho que há muitos anos atrás, a criança, principalmente, tinha contato, né? Caía a chupeta do chão, Ah, a mãe limpava na própria boca e dava de novo para a criança. Hoje em dia não, é tudo muito estéril, muito, né, é água filtrada e ferve, e aí uma madeira não sei o que. A própria alimentação, uma alimentação muito industrializada, né, não é aquela alimentação. Então perdeu, né, o ser humano perdeu o contato com antígenos, que são bactérias normais do nosso dia a dia. E isso fez com que aumentasse muito várias doenças autoimunes. Uma delas é a doença inflamatória intestinal. E é interessante que quanto mais civilizado o país, isso é na Europa, nos Estados Unidos, né, é maior o número de doença inflamatória intestinal. Então, o país ah, subdesenvolvido, África, por exemplo, que tem um contato maior de antígenos, a incidência é menor. E no Brasil também. Os estados mais desenvolvidos têm uma incidência maior da doença inflamatória intestinal. eu peguei aí, eu estava dando uma lida e vi que, por exemplo, a região sul e sudeste, a incidência é maior do que na região nordeste. É maior. Quanto Maior. mais desenvolvido, de modo Mais geral, industrializado. Mas por que isso? exatamente. Eu acho que uma das De, teorias é essa que eu falei. E também o diagnóstico mais precoce, ah, né? O hábito alimentar, muita comida industrializada, alimentos é, processados, e isso faz com que exista um certo desarranjo na flora intestinal, um certo desarranjo na natureza, né? Que nós somos mamíferos e até alguns milhares de anos, né? Estamos vivendo em cavernas. E de repente você vai para essa coisa muito industrializada, não estamos preparados para isso. Aí existe uma inflamação da mucosa intestinal por conta desses desarranjos e aí vem a doença inflamatória intestinal. é, ah, nessas regiões mais industrializadas, as pessoas, por exemplo, não adquirem, vamos dizer até, desculpe se eu estiver errado falando alguma bobagem, mas anticorpos também, é isso? É, Porque eu só estou falando isso aí porque eu recebi um pneumologista aqui, naquele momento de pandemia, e nós vimos aí que os hospitais estavam lotados de pessoas com adquiriram, né? Pegaram a Covid-19, pegaram o coronavírus e estava falando sobre moradores, né? Moradores de rua. E o pneumologista falou, olha, por incrível que pareça, eles vão ser mais resistentes do que você que mora no apartamento no Morumbi. Né? Eles serão muito mais resistentes a isso porque eles têm anticorpos que vão lutar muito mais do que as pessoas que estão
Isso é real? É real, a pessoa tem uma convivência maior com doenças, né, com outros anticorpos que está na rua, está em toda essa situação e tem uma. É igual uma criança, né? A criança que vai para a escolinha desde cedo, ela tem uma resistência maior. Aí você pega uma criança que nunca foi para a escola É. e aí ela pega um monte de doença. Então isso realmente existe. Esse contato que você tem serve também para o intestino, né? Comer coisas diferentes. O próprio intestino produz alguns anticorpos que protegem ele contra essas infecções ou essas inflamações do intestino. Isso me tirou um peso da consciência. Eu já fui office boy, já comi churrasco grego. Então eu acho que eu tenho o churrasco grego, aqueles churrascos gregos que Claro, hoje, que era é. temperado Lá no com a, Parque Dom Pedro, né? com a descarga do óleo diesel, do ônibus com óleo diesel. Mas eu sobrevivi a isso, doutor. Eu sobrevivi. Bom, vamos voltar ali. Depois eu tenho aí, já tem alguns internautas até já falando alguma coisa, mas eu passo a zoeira. Quais são os sintomas dessa doença? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem uma doença dessa. Isso é uma coisa muito importante e uma das principais metas desse Maio Roxo. É você saber identificar os sintomas Identificar. e ir atrás, né? Procurar um médico, procurar um auxílio, um posto de saúde, para que possa fazer o diagnóstico. O sangramento é um dos sintomas, sangramento pelas fezes, né? O emagrecimento é outro sintoma, dor abdominal e diarreia. Eu acho que são os quatro principais sintomas. E principalmente sintomas persistentes, né, Pedro? Você tem uma diarreia, sabe, dura uma semana, aquelas gastroenterocolites infecciosas clássicas que todo mundo tem, não é para se preocupar muito. Agora, se a diarreia persistir aí mais de 15 dias, mais de 30 dias, ou for acompanhada de muco, catarro nas fezes ou sangramento, cólicas e aí emagrecimento, ou que você não sabe a causa, deve procurar, que são sinais de alarme para que possa ter uma doença inflamatória intestinal. Outro sintoma também são fístulas, doenças anorretais, né? Doenças do períneo, fístulas anais, plicomas, alguma coisa diferente, a pessoa também deve procurar o serviço. Tá? É, para o ouvinte que talvez. O que é plicoma? A plicoma seria uma hemorroides externa, é um caroço no ânus que Sim. não tinha, um caroço feio, doloroso, então deve procurar um serviço também para o médico examinar e saber o que é aquilo. A hemorroida em si Hemorroidas em si não é não sintoma é, de doença inflamatória intestinal. é A outra. fístula perianal é. Que a fístula seria como se fosse um furúnculo, mas na região próxima ou logo no ânus, com saída de pus, uma coisa muito dolorosa. Não todas as fístulas são doença inflamatória intestinal, mas o paciente deve procurar o serviço médico para fazer o diagnóstico diferencial, Bom, pelo sim, pelo não, sem né? dúvida. Não aposte. E esse diagnóstico, bom, faz lá, feito, deve ter os exames específicos, né? Feito o diagnóstico. É, isso aí é curável depois? É, Essas as doenças? doenças inflamatórias, quando é realmente uma doença inflamatória intestinal, que se me permite eu vou Sim, correr um pouquinho a mais, são duas exato. doenças principais, né, que é 99% dos casos, que é a doença de Crohn. Crohn é o nome de um médico americano que descreveu a doença, então ficou com o nome dele, Crohn. Que foi esse caso aí daquele ator lá do Todo Mundo Odeia o Chris? Isso, É, isso, exatamente. porque eles já me mandaram aí É. todo mundo. E ou a retocolite ulcerativa. São duas doenças. O Crohn é uma doença que pode dar em todo o trato intestinal. Todo o que eu falo é da boca ao ânus. Tem Crohn bucal, tem Crohn no esôfago e geralmente atinge o intestino, né? O intestino delgado, principalmente, ou o intestino grosso. E também dá fístulas lá na região anais difíceis. E a retocolite ulcerativa
ela é mais do cólon e do reto. Do cólon, que seria o intestino grosso, e o reto. Dá muita diarreia, dá sangramento, dá emagrecimento. Essas doenças, uma vez instaladas, elas são crônicas e é difícil falar em cura, Pedro. Elas têm tratamento e controle. A cura é uma doença muito caprichosa. Existem alguns casos que ela fica assim em remissão, uma vez feito o tratamento, em remissão ela fica dormindo, né? Ela não dá sintomas por muitos e muitos anos. Mas às vezes parando o tratamento, ou a pessoa fica bem alguns anos e pode ter uma recidiva, a doença pode voltar. Então, respondendo assim, um pouco mais, eu acho que tem tratamento, mas não tem cura. Certo. Mas no tratamento, isso daí advém do que, por exemplo, a A pessoa com causa, a colite, ou do, a causa ainda é desconhecida, não tem uma única causa, que às vezes tem doenças que a gente sabe lá, doença de Chagas, né? Foi sim, brilhantemente descrito pelo brasileiro Carlos Chagas, causado lá pelo barbeiro, e a gente sabe Trypanosoma cruzi. exatamente, Trypanosoma cruzi, e mas essa não, ainda existe uma dúvida. Existem várias interações, né, que podem levar a essa doença. Uma delas eu já falei, né, que essa coisa. Outra é uma microbiota, quer dizer, são a flora bacteriana que a pessoa tem no intestino. Existe um componente genético familiar importante também. E é uma doença autoimune também. O próprio organismo ataca as células do intestino e leva a uma inflamação crônica. Então é uma série de imbricamentos que fazem aflorar a doença. Mas não tem uma receita, uma coisa assim, que a gente possa prever, olha, tal pessoa, porque tem isso ou tem aquilo, vai desenvolver a doença inflamatória intestinal. E também não existe alguma coisa que fale, olha, você está no limite, como é algumas doenças, olha, você começa o tratamento agora porque você está no limite, isso aqui não existe. É uma doença meio que silenciosa, quando aparece, é isso. É uma doença um pouco traiçoeira, um pouco caprichosa, no sentido da gente não sabe como vai ser a evolução dela. E não existe também como prevenir, digamos assim. É claro que uma alimentação adequada, um hábito de vida saudável, não fumar, porque o fumo também é muito ruim, principalmente na doença de Crohn. Tudo isso fazem com que qualquer doença, né, uma alimentação saudável, uma vida saudável, a prática de exercícios, qualquer doença tem uma incidência menor. E também a doença inflamatória intestinal. Mas não é isso que vai prevenir. Eu acho que o mais importante, Pedro, é justamente o diagnóstico precoce. É difícil você fazer com que ela não apareça, mas uma vez instalada, quanto mais cedo fizer o diagnóstico e mais cedo iniciar o tratamento, por isso que eu volto a repetir aqueles sintomas, né, diarreia, dor abdominal, sangramento, ir ao médico, porque quanto mais tempo você protela, mais o tratamento fica difícil e, e muitas vezes vai para uma cirurgia, e são cirurgias grandes da doença inflamatória intestinal. São cirurgias complicadas, a doença de Crohn, por exemplo, a cirurgia não muda a evolução natural da doença, a doença persiste a evolução apesar da cirurgia. A cirurgia trata apenas uma complicação, que são complicações graves, uma estenose do intestino, o intestino estreita, não dá mais passagem, existem fístulas de sair o líquido entérico até pela parede abdominal, cirurgias grandes, cirurgias que não mudam a natureza. Não é que você vai operar e a pessoa não vai ter mais o problema, não vai ter o Crohn. Você opera, muitas vezes tem que ir para uma estomia, né, uma ostomia, o intestino tem que ser desviado na parede abdominal e aí você Que é não quando a pessoa acaba usando usando aquela bolsa, bolsinha, exatamente, tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso. certo. Então, uma doença inflamatória intestinal, a retocolite, o Crohn também não bem diagnosticadas, não precocemente diagnosticadas, podem levar a essas complicações, que aí sim vai ter uma, um, um impacto na qualidade de vida do paciente muito negativo. E essas doenças elas podem evoluir para um câncer, alguma coisa nesse sentido?
Podem, e é mais um fator que a gente tem que ficar em cima, né? Fazer um tratamento, um diagnóstico precoce. Não que todo paciente com doença inflamatória vai ter um câncer. Sim. Pelo contrário, né? Uma grande maioria não vai ter. Mas existe um risco maior, tanto no doença de Crohn e principalmente na retocolite, de você desenvolver um câncer a partir, né, das alterações inflamatórias que essa doença causa no intestino. Então é importante o paciente, mesmo estando bem, instituído o tratamento, é importante fazer exames de rotina, fazer check-ups, etc., para se tiver um câncer ser o mais precocemente possível. Tá. Doutor, você falou aí dor abdominal, sangramento, diarreia. Não necessariamente você tem que ter o conjunto dessas três, ter esse conjunto aí para que você vá procurar um médico. Qualquer um desses conjuntos que perdure um pouco mais, uma dor abdominal, um dia, 2 dias, pode ser uma indisposição, mas ela persiste, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um especialista. A mesma coisa com uma diarreia que persiste, o mesmo falou aí, às vezes a pessoa come uma coisa, não cai bem, bem no popular, né? Que é para nosso ouvinte. Às vezes não cai bem, você aí vai passando aqui, essa pizza desse final de semana, essa mussarela aí, eu não compro mais dessa daí. Aquelas coisas que acontecem, né? É Passa bom mal. senso, né? Como tudo na vida, bom senso. É Aí bom não, dizer. não precisa, mas Não. um sintoma Agora, o persistente. sangramento já começa a ser mais preocupante, né? Porque não é normal, né? Sangrar, né? Exatamente. Não é normal. É, eu tive um colega, infelizmente ele já faleceu, é, e ele foi procurar um médico depois, porque ele sangrava muito quando ia no banheiro, mas ele nunca percebeu. E aí ele foi bater num oncologista, né? E o oncologista falou para ele: que cor é seu vaso sanitário? Ele falou: é marrom, bem escuro. Ele falou: olha, eu vou te dar um conselho. Troque urgentemente para um branco, para um claro, porque você vai começar a perceber, porque ele falou, o estágio que ele chegou foi assim, ele teve que fazer a colostomia, né? Isso. Então ele fez a colostomia, isso aqui, mas assim, mas ele já chegou num estágio muito avançado, né? O E, sangramento serve não apenas para doença inflamatória intestinal, mas mas, sinais de alarme para outras doenças, diverticulite complicada, tumores, câncer. Então, realmente, o sangramento intestinal é um dos sinais de alarme que alguma coisa está errada e o mais precoce a pessoa deve procurar o serviço de saúde e o médico. e procure observar bem para quem tem um vaso sanitário escuro, não? É Né? verdade, muito bem colocado. Porque aí você não consegue identificar. Bom, doutor, é, essas duas são vamos dizer, as doenças mais. Tá, tem umas perguntas aqui, tá bom. É, doença de Crohn, né? E a retocolite, né? Isso, retocolite ulcerativa. Tá. Exatamente. Bom, você falou aí que não tem, não é alguma coisa que pode se falar em cura, mas que tem, é, dá para se fazer o tratamento e seguindo a risca. Ah, vamos, porque toda vez que a gente fala alguma coisa, e é gozado, nós estamos aí no mês de maio, maio roxo. Certamente que em junho, julho já esqueceram tudo isso, tá? E aí por isso que a gente tem que falar exaustivamente, tem que falar por exaustão. É o caso do outubro rosa que vem, o novembro azul, então esse tem que falar mais É ainda, verdade, os né? homens são terríveis. Né? O novembro azul parece que o pessoal larga só para novembro e fala, não toque mais no assunto. Mas são coisas que tem que falar exaustão. Os meses estão aí, a gente coloca essas cores justamente para lembrar, né? Para fazer alguma coisa nesse sentido. E a campanha que se faz nesses meses. Mas tem que ser assim, aos 365 dias do ano. É, você falou que não tem
Não tem uma cura, mas tem um tratamento. E a prevenção. Ó. Nós estamos comendo muito mal, né? Eu acho que isso aí é uma das causas que mais problemas traz é o intestino, né? Porque começa pela boca, né? A digestão começa pela boca, enfim. E hoje é muita comida industrializada, fast food, essas coisas todas. Com o momento da pandemia, isso daí se intensificou. Eu acabei falando agora aí, né? Que o problema era a minha pizza de domingo, que também não deixa de ser né, é, industrializada, né? Enfim, não é uma coisa que é feita pela mamãe, pela vovó, né? Aquela comidinha assim. Uma alimentação saudável. Como é que o senhor fala em alimentação saudável em São Paulo, em plena Avenida Paulista? É verdade, mas sempre dá para melhorar, né, Pedro? Acho que a pessoa tem que ter bom senso. Então, por exemplo, você come fora de casa, você almoça aí num quilo, seleciona comidas um pouco mais saudáveis, né? Leve marmita de casa, entendeu? Coma é, um, um- uma coisa na chapa com legumes, com salada, né? Evita. Eu acho que sempre a pessoa consegue alguma coisa. Tem muita gente levando marmita até por uma questão econômica, né? Que ficou muito Sim. caro ultimamente comer fora. Então essa marmita leva uma comidinha mais caseira, esquenta alguma coisa. Eu acho que sempre é o bom senso, né? Não há necessidade, eu não gosto das dietas muito rigorosas que você consegue seguir aí por 15 dias, um mês, depois você não consegue Não vai mais. mais, né? No fundo é ter uma alimentação mais saudável, acho que todo mundo sabe o que faz mal, uma alimentação menos industrializada e vai prevenir várias doenças, não apenas intestinais, mas o coração agradece, a pressão agradece, comer com pouco sal, né? São coisas aí do dia a dia que qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho uma pergunta seguinte. Pessoa obesa, ela tem maior propensão a essas DIU? Tem, tem. A obesidade, ela inflama o organismo como um todo. A pessoa obesa é uma pessoa inflamada e leva às doenças inflamatórias, o próprio nome já diz, ou as doenças autoimunes, elas são piores de um modo geral na pessoa obesa. Existe o outro lado, né? Quem tem doença inflamatória intestinal geralmente é magro, pelo menos aquelas doenças mais crônicas, porque tem dor, tem diarreia, a pessoa não consegue comer e acaba sendo magro. Mas a obesidade também é ruim, principalmente no início, como dos pontapés iniciais para desenvolver a doença inflamatória intestinal. Bom, eu sou magro desde que eu me entendo por jeito, não engordei. Mas eu acho que ainda tenho uma saúde um pouco saudável. É, o senhor falou que a, essa doença de Crohn, né? Crohn, tem problemas pela boca também, né? Começa, ela pode aparecer pela boca. Pode, pode. O Crohn, E os sintomas os sintomas são úlceras, são na boca? endurecimento na boca, Ah, são sintomas realmente. É mais raro, né? Eu dei mais assim raro. um exemplo que pode Sim. acontecer. Geralmente ela pega o intestino delgado, existe a parede do intestino começa a ficar espessa, a ficar inflamada e ela vai aumentando. Isso pode dar, o intestino pode fechar, né? Não dar mais passagem, da estenose, da fístulas e pode inclusive ter a doença na boca, né? Eu tenho uma paciente de muitos anos que ela já teve. Eu atendo ela desde os 13 anos, agora ela está com 30 e há mais de 20 anos eu atendo. Essa menina já teve Crohn na boca, no esôfago, duas cirurgias anteriores. E hoje em dia ela vive uma vida plena, casou, engravidou, já tem um filho grande. Então é uma doença que dá trabalho, mas a pessoa pode ter uma vida normal, né? Acho que falou ela 13 anos. 13 anos de idade iniciou o Crohn. Mas, e aí, doutor? Não dá para falar, por exemplo, com 13 anos não tinha uma vida. Porque a alimentação, a pessoa com 13 anos está começando a entrar no fast food, tá,
eu não vou dar aqui o nome das lanchonetes aí, mas enfim, com 13 está começando aquela vida, né? E de repente ela já está. É assim uma coisa rápida também que pode. Infelizmente, a doença inflamatória, principalmente a doença de Crohn, está incidindo em crianças e adolescentes, até em crianças. Talvez por tudo isso que eu já falei. E, e também tem que fazer um diagnóstico precoce, tem tratamento, inclusive quando incide em pessoas mais novas, é um sinal de gravidade da doença, né? Devemos buscar o tratamento mais rápido, porque é uma doença muito agressiva para dar no adolescente, etc. Entendo. Bom, e o senhor falou aí das inflamações, né? E agora até eu acho que vai deixar bastante pessoas aí, bastante ouvintes aí de ouvido em pé, porque se vendo, agora começa com criança também, mas não tem, é como a gente está falando, não tem uma. Não existe uma causa ainda, não se descobriu alguma coisa nesse sentido. Nós estamos falando aí em, em, em regiões bem industrializadas, mas a criança ainda não viveu esse momento, né? Algumas, por exemplo, eu tenho um neto que mamou até os 3 anos, mas mamou mesmo até os 3 anos de idade, né? O outro não, o outro não quis muito. Mamou, ele é um tourinho, ele é um tourinho. A gente brinca, o outro é mais magrinho. Mas ambos está assim, tem uma alimentação saudável, a gente dá de tudo, mas também tem o momento que a gente tem que fechar um pouco o olho, porque eles estão com os amiguinhos dentro da escolinha, não tem como fugir. Isso aí pode trazer problema para uma criança, ou é bactéria também, Olha, Pedro, na verdade ninguém sabe exatamente nada. o que que acontece. Eu também não quero alarmar, né, as Sim, pessoas, não, alarmar a mas população. assim, Senão fica também uma vida muito chata, né? De não é. achar que só pode comer Ah, aquilo não é verdade. Tem que viver, tem que comer o dia a dia da família, não etc. precisa comer o churrasco grego, né? Não, Não. exatamente. Não precisa comer churrasco grego, mas também é, eu acho que não tem muito como prevenir. Eu acho que o principal é ficar atento a sintomas. E a criança ou o adolescente começar a ter dor abdominal, emagrecimento, etc., também procurar o auxílio médico, assim como o adulto, porque está aumentando tanto em criança e também em idoso. Quando eu me formei, essa doença era do adulto jovem, né? E hoje em dia o idoso também está tendo 50, 60, 70 anos, está com doença inflamatória intestinal e às vezes sendo diagnosticada agora. Então ela está aumentando a incidência e está aumentando a incidência nos dois extremos da vida. E essas doenças aí é, levam à morte, né? Se não bem tratada, como é que. Eu acho que a mortalidade, levar à morte, são casos excepcionais, mas ela leva a uma grande diminuição da qualidade de vida, né? A pessoa sofre muito, não consegue trabalhar direito, perde o emprego porque tem que ir Sim. muitas vezes no banheiro, tem Então, dor. Então é difícil, e quanto menor o nível socioeconômico e cultural da pessoa, mais difícil é, né? Você lidar aí com uma ostomia. Então é uma doença que em óbito, morte propriamente dito, é mais raro, mas mas impacta muito na vida do dia a dia da pessoa. Então, e quanto mais, volto a repetir, sempre esse mote, quanto mais precoce o diagnóstico, mais certo o tratamento e melhor a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor. agora a gente fala muito de diarreia, né? Nós falamos aí, o senhor falou na diarreia, aquela que é ocasional, do que pode acontecer por várias questões, né? Talvez comeu alguma coisa que não lhe caiu bem, ou uma bactéria, né? Que acabou se instalando, mas com a medicação, muita gente já começa, vou tomar água de coco, vou me reidratar, eu tomo muita água, muita, tá? Mas não tenho diabetes, mas talvez porque falo demais, essas coisas todas, e acostumei também, né?
É um hábito muito saudável. Tem pessoas que não tomam água, né? E deveria, nem que. Ah, mas eu não sinto sede. Você não tem que tomar água só quando você está com sede. Nem que for para você ir lá e falar, ah, deixa eu dar um gole dessa água, vai. Eu não estou com sede, mas. Porque aí você toma, pelo menos você vai limpando. É, como diferenciar, vamos dizer, diferenciar não. É, pode ser assim, essa diarreia ocasional da diarreia, porque ela pode acontecer dentro dessa questão da doença intestinal, a diarreia ela não tem que ser frequente, né? Ela pode acontecer, parar, voltar. A grande maioria das diarreias não é doença inflamatória intestinal, é óbvio, não é uma coisa para se alarmar. Sim. E tem gente que tem um intestino um pouco, né, a flora bacteriana do intestino um pouco mais frágil, digamos assim, come uma coisa diferente, come uma comida japonesa, um peixe cru e tem uma diarreia que dura aí uma semana e depois melhora. Isso não é para se preocupar muito, faz parte do dia a dia. Eu falo de uma diarreia persistente, então a pessoa lá está com 3 meses de diarreia, ou a diarreia acompanhada de dor abdominal durante 4 vezes por ano, persistente, é uma diarreia realmente, uma diarreia mais crônica, acompanhada de catarro, acompanhada de sangramento. Então, esse tipo de diarreia. Não é para todo mundo que tem diarreia, acha que tem doença inflamatória, pelo contrário. E outros sintomas, né? Muita dor, emagrecimento, etc. O emagrecimento, isso é. Emagrecimento também, porque a pessoa, por vários motivos, ela para de comer. Às vezes tem doença de Crohn que estreita o intestino, que inflama o intestino delgado. Como se fosse um rio, né? O rio está correndo, aí tem na margem do rio tem uma obstrução e ele começa a não correr direito. Então, o suco digestivo, né, o líquido entérico que está dentro ele não corre direito. E a pessoa para involuntariamente ou voluntariamente de comer porque tem dor quando come. E aí começa a emagrecer. Então ela come, tem dor, tem cólica, então ela não come ou come uma comidinha muito, um líquido, etc. Isso começa a emagrecer. Ou a diarreia, né, a própria diarreia, na retocolite principalmente, dá muita diarreia com perda de sangue. Às vezes essa perda de sangue ela não é visível. Você deu o exemplo aí do teu conhecido lá com vaso sanitário marrom. Sim. E a pessoa também emagrece. E dá anemia também, né? Diarreia, emagrecimento, anemia. Que são sintomas também de outras doenças, né? Principalmente Sim. do câncer coloretal, do câncer de cólon. Então, diarreia persistente, anemia e sangramento é igual procurar o médico para fazer o diagnóstico Sim. correto. Existe um exame que a pessoa pode fazer frequentemente, sei lá, talvez um exame de fezes, essas coisas todas, pode constatar alguma coisa nesse sentido? Pode. Eu acho que o exame a pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que deveria ser feito pelo menos uma vez por ano. É um exame de check-up, principalmente a partir dos 45 anos, etc. Então, colonoscopia é um pouco mais difícil, porque é um exame mais caro, é um exame específico, é um exame invasivo, dá trabalho. Então, a colono ficaria reservado para os pacientes com esses sintomas que nós estamos falando. Agora, pelo menos, quando a pessoa foi lá no centro clínico, for no seu médico do plano de saúde, e lembrar o médico de, junto com os exames de colesterol, glicemia, triglicérides, etc., pedir para incluir a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples e de fezes, eu acho que é interessante. Se positivo, aí tem que fazer a colonoscopia. Sangue oculto nas fezes? Sangue oculto nas fezes, um exame de fezes com pesquisa de hemoglobina. A pessoa não percebe, mas existe o sangue oculto? Exatamente. Isso pode ser sinal que alguma coisa está errada, ou tem uma doença inflamatória, tem um pólipo, tem um tumor. Também, eu volto a repetir, bom senso. O fato de ter sangue oculto nas fezes positivo não significa que a pessoa tem uma doença terrível. Significa que precisa fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo. Olha, o Paulo Costa aqui está perguntando aqui,
que ele acaba de comer e dá uma vontade tremenda de sair correndo para ir no banheiro, né? Ele fala. E ele faz isso, ele chega a fazer isso 4 vezes ao dia. É normal? Talvez seja normal, né? Deve É. ser uma coisa do organismo dele. Existe um reflexo que se chama gastrocólico. Quando a gente come, o estômago distende e aí as fezes vão para o intestino, né? Distende o estômago, as fezes vão para o intestino grosso e às vezes a pessoa quer evacuar. Mas eu acho que insistentemente seria bom procurar um gastro, procurar um coloprocto para conversar direito, ver se é a hora de fazer algum exame. Mas é um sintoma que provavelmente é uma coisa É, inerente do organismo dele. mas pode ser normal isso? Pode ser normal, Ah, pode, mas eu acho que ainda seria bom passar numa consulta para separar aí o joio do trigo, né? tá ótimo. E o Luiz Tercé está falando o seguinte, que ele tem uma doença chamada SIBO. É isso? SIBO. Se- E ele não consegue encontrar um médico com experiência na área. SIBO. Não, Ah, não sei. ah, é SIBO. SIBO. Não sei se é síndrome do intestino, alguma coisa. Sinceramente, não me recordo assim Bom, pela ele, abreviatura ele pode SIBO. passar, ele pode passar aí um maior detalhe aí, tá? O Luiz, você passa aí porque eu nunca ouvi falar, né? Pede para ele Bom, passar eu não maiores tenho, detalhes no eu não WhatsApp, tenho, aí vocês me é, encaminham, eu dou uma eu olhada não sei direito o o que 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 é pode assim, ser. ou de repente eu tenho ele aí. Bom, depois eu vou passando aqui, tá? Pegando aqui do WhatsApp também, pegando aqui. Bom, vamos lá. Bom, doutor, é, falou sobre essa. As pessoas que vão muitas vezes ao banheiro, também é preocupante isso, porque tem pessoas que parecem assim, que tem um relógio biológico todo arrumadinho, tem horário. Ah, ou a pessoa educa de uma forma que é também para adaptar a vida dele, né? É lógico que algumas vezes pode até fugir da rotina, né? E o camarada começa a se preocupar, eu não era assim, estou ficando. Ah, Não, a maioria das pessoas que tem esse ritmo intestinal muito acelerado não é nada mais grave. Talvez uma reorientação alimentar, alguma coisa pode estar fazendo de errado. Comer comida com muita osmolaridade, né, comidas muito fortes que atraem muita água, gordura, excesso de sódio. Isso faz com que a pessoa tenha esse hábito alimentar, esse hábito intestinal maior. De um modo geral, isso não é preocupante, né? É diferente da pessoa que tem um hábito relativamente normal, de repente começa a ter diarreia e dor abdominal aí por alguns meses, algumas semanas. O hábito da pessoa ter um funcionamento a mais do que as outras, de um modo geral, não é nada muito preocupante. São várias coisas, às vezes a pessoa tem que trabalhar. ah, Tem que trabalhar e a tendência é não evacuar muito. Agora, você fica em casa, aumentou muito também com o Covid, com os home office, etc. A pessoa fica em casa o tempo inteiro. Aí vai muito mais vezes ao banheiro porque está lá o vaso sanitário está do tá lado. tudo. Então, isso Acaba comendo mais, porque está com comendo um fome, pouco mais. né? Então, Porque isso tem a não significa liberdade, né? uma É. doença. Isso Aí é faz o parte do. relaxamento da, da educação, É, vamos dizer, da educação diária que ele tinha, ele vai relaxando um pouco, eu relaxo aqui eu acho que se a na pessoa minha quer melhorar um dieta. pouco isso, talvez valha a pena procurar uma nutricionista, É. eventualmente o gastro, para orientar um pouco. Alguma coisa de dieta deve estar fazendo um pouco errada que está levando a isso. Mas aparentemente não deve ser. A grande maioria dos casos não é nada mais grave. Bom, nós falamos muito em colite e essa doença de Crohn, né? É, essas duas, assim, que vamos dizer que seriam as mais preocupantes nesse caso. Existem outras? Existe, mas são muito raras, né? Uma Ah, colite autoimune. Eu acho que não vale a pena ir não, numa orientação, no esclarecimento aí, prestação de certo. serviço à população entrar Não. nessas. São coisas muito específicas. Se você me permite, Pedro, eu gostaria de falar um pouquinho do tratamento. Exato. O tratamento
Existe tratamento, existe anti-inflamatórios intestinais que atuam só no intestino. E de uns anos para cá existe medicamentos imunobiológicos. Então, como é uma doença autoimune, tem alguns remédios que são que melhoram a imunidade ou que fazem que a imunidade não tenha, não, a pessoa diminui a imunidade do organismo. E nós em São Paulo temos uma coisa muito boa, que são os remédios imunobiológicos, são remédios muito sofisticados que vieram aí de 10, 15 anos para cá. São remédios muito caros, mas que nós temos esse remédio tanto pelo SUS, existe o alto custo, né, que Aquelas é um farmácias de programa alto custo. específico que o Estado de São Paulo, isso tem no Brasil inteiro, mas em São Paulo em especial funciona muito bem. A Secretaria de Saúde fornece para as pessoas e também a Anvisa incluiu esses medicamentos nos convênios, né? Então as fontes pagadoras, os convênios, as seguradoras também fornecem. Então é mais um motivo para a pessoa procurar o tratamento, porque ele não vai ficar sem tratamento, apesar de ser um custo às vezes de 20, 30 mil reais mensais, é muito caro. O Estado fornece, o convênio, a fonte pagadora fornece. Tá. E então existe esse tratamento. Agora, como o senhor falou, é uma doença, isso aí são doenças que não tem a cura, né? Então, quer dizer, mas com o tratamento ela adormece. Exatamente, ela fica em remissão, ela Em fica remissão. dormindo e não dá sintoma. É igual uma Tá. pessoa que tem seu diabetes, tem a sua hipertensão, ele não deixa de ser diabético ou hipertenso, mas se ele tomar o medicamento, fazer o tratamento, os Sim. cuidados adequados, a pressão dele fica normal Tá. e ele leva a vida dele normal. É isso que a gente busca também Esses com o tratamentos, tratamento. como você falou, isso são remédios de alto custo. Tá? Talvez na diabetes, toma lá aquele remedinho relativamente barato, mantém ali um regime alimentar, né? E ele vai mantendo. Nesse tratamento de alto custo, como é que a pessoa tem que cultivar? Como é que ele mantém isso aqui? Porque é uma coisa cara, né? Como o senhor estava falando, esses remédios caríssimos, não? E É, aí, quer dizer, para o resto da vida, por muitos e muitos anos, né? Eu acho que pro resto da vida é um pouco de não. exagero, né? Às vezes a gente Não, porque, por exemplo, perdão, já, já cortando o senhor, tem pessoas que passam por transplante e tem que tomar um remédio para sempre. E são remédios de alto custo e às vezes passa pelo transplante através do SUS. São pessoas que não teriam condições de arcar financeiramente com a compra desses medicamentos. Que também são medicamentos de alto custo. Mas aí vem o alto custo do Estado, Não, né? Ele não, sim, funciona sim. muito bem. E eu tenho vários pacientes que tinham o seu convênio e perderam o convênio, Sim. mudou a empresa Ah, e vão para o alto custo. E há muitos e muitos anos eles
Mas ela não é considerada uma doença intestinal. Não, Não. não. É uma doença do finalzinho, né? Do reto, do ânus. Não é uma doença intestinal. Mas é uma doença também que tem tratamento e precisa ver se. Eu acho que o mais importante é o diagnóstico diferencial, que às vezes a pessoa acha que tem hemorroidas, eu sangrei e tem hemorroidas. E não tem, ela tem uma doença mais séria. Então começou a ter sangramento, principalmente no início, tem que procurar o médico para fazer o diagnóstico diferencial. Talvez o Altair, que já tenha muitos anos, se fosse outra coisa, já teria se manifestado. Hemorroida Deve mesmo. ser realmente hemorroidas, mas seria bom, né, ele ir Porque no plano de saúde, ver. tudo que se fala em termos, quando se coloca para um homem, vai. Eu digo, a mulher ela se preocupa um pouco mais com a saúde. É mais sábia que os homens. Por exemplo, é só ver, Outubro Rosa, fica aquelas filas, isso, aquilo, as campanhas. Quando chega o Novembro Azul, é a mulher que está levando o homem ao médico. Ele não vai sozinho, É verdade. não é? Então a mulher ela está preocupada com a saúde dela, aquele instinto materno mesmo, né? E depois com a saúde do marido, muitas vezes do filho, do irmão. Isso aí eu já vi em campanhas de outubro, de Novembro Azul, que fica quase que esvaziado o negócio, os homens não vão. Existe ainda esse preconceito, né? E eu acho que também é uma campanha que tem que ser feita a exaustão para que se tire o preconceito, né? E hoje aí tem o medo do proctologista, porque eu vou fazer um exame de toque, e aí já vem a próstata, tudo. E talvez as pessoas que tenham essa questão aí, como o Altair está falando aqui, que eu tenho há muitos anos aí, sei lá, Altair, põe quantos anos você tem que sangra e que ele convive com isso. É um A princípio, preconceito isso, é medo. eu acho que é uma decisão pessoal, né? Ah, Digamos que ela tem uma hemorroidas que não é tão grande, que não queira operar e que prefere continuar observando, também não tem tanto problema. Mas seria bom ele ir pelo menos uma vez por ano no especialista, fazer um toque, dar uma olhada na próstata. É bom que você vê a hemorroidas e a próstata junto e fazer aí a orientação correta, porque tem o outro lado também, Pedro. Se ele já tem isso há muitos anos, talvez se ele tivesse operado há 5 anos atrás, resolvido o problema de hemorroidas, é um problema a menos que ele tem. e uma E qualidade de conforme vida. vai ficando mais velho, fica mais difícil fazer a cirurgia, pode levar a incontinência anal, a problemas mais sérios do que operar mais novo. Então, eu acho que é uma decisão que precisa ser pensada entre o médico e o paciente. Acho que é O que eu aconselho é não ficar, né, sofrendo assim sem ouvir a opinião do médico, né? Tá Aí certo. vale a pena talvez. Não quiser operar é óbvio, vamos respeitar a Mas opinião. se a pessoa tiver e não operar, ela pode ter uma complicação futura? Geralmente Não, né? não são todos os casos de hemorroidas que têm a sua indicação cirúrgica. Mas essa É, passa também pela sua especialidade. passa. Ah, às vezes uma hemorroida muito grande que tenha. E uma das complicações chatas da hemorroidas, por exemplo, é a trombose. Trombose hemorroidária. A hemorroidas é como se fosse uma variz da região anal, né? Uma veia dilatada cheia de sangue. E às vezes esse sangue ele trombose, ele coagula. E é uma situação dolorosa, às vezes muito dolorosa, e muitas vezes não dá para fazer uma cirurgia para corrigir hemorroidas na urgência. Tem que tirar o trombo, depois tem que operar de novo, então a pessoa sofre muito mais do que fazer uma cirurgia eletiva. Poxa. Mas o fato de ter hemorroidas não significa que tenha que se operar todos os casos. Tá. Casos menores, às vezes uma orientação de higiene, uma orientação dietética, algum medicamento nas crises já resolve, não é que precisa operar. Bom, doutor, estamos chegando mais ou menos no final aí. Depois eu vou te mandar todas essas perguntas aí, o senhor responde e passa para a Juliana, e Juliana passa aqui para os nossos ouvintes. Porque tem muita coisa aqui que repete, então nós vamos passar. O que nós podemos falar a mais sobre esse maio roxo? O maio roxo são doenças intestinais. Dentro da área da proctologia, não é só
essas coisas, né? Quer dizer, tem muita mais coisa. Existem outros meses para a gente se preocupar também dentro dessa área aí que pega a proctologia? Ou no, é maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, Eu dezembro? acho que é o tempo É o inteiro, né, tempo Pedro? todo, né? O mais importante, tem, quem tem que se preocupar com a saúde é o próprio indivíduo. E ele é isso que você falou, né? O homem às vezes a mulher que se preocupa pelo homem, mas a saúde é nossa e nós temos a responsabilidade com o nosso corpo de ir atrás das coisas, Pedro. Não adianta você ter medo, você achar que não fazer um exame, você está protelando. É assim em tudo, né? É a parte cardíaca, é a diabetes que a pessoa não quer tratar, aí de repente ele tem lá uma internação por uma descompensação, uma cetoacidose diabética, vai parar numa UTI, vai perdendo o rim, vai perdendo a visão. Então, o mais importante é que quem tem que cuidar da saúde é o próprio indivíduo. E isso é o ano inteiro e todos os momentos. Não é para ficar neurótico, mas tem que se preocupar. O Novembro Azul tem que fazer no mínimo esse toque anual, tem que ir, começar a ter dificuldade para urinar, sangramento nas fezes, alguma coisa, vai no médico, procure o posto de saúde, procure seu convênio. Eu acho que o principal é isso, não é fazer um alerta, deixar as pessoas Também muito não é preocupadas, alarme, não é ninguém está alarde. fazendo alarme. Essas doenças, elas existem e esse Maio Roxo está aí para justamente falar isso, mas ainda é uma incidência, são 100 casos em 100 mil casos, quer dizer, é uma incidência pequena, mas existem e quando acontece com a gente, a incidência aí é 100%, né, Sim. quando acontece com a gente. Então, preocupar com a saúde, os médicos, os homens precisam perder um pouco o preconceito, eles mesmos precisam ir atrás. Isso está mudando, já estou formado há muitos anos, eu vejo homens, eu fico muito feliz que entram no consultório, doutor, vim fazer um check-up porque eu estou preocupado com a minha saúde. Isso é uma coisa muito boa. Aí a gente examina uma vez por ano, fala, volte o ano que vem ou se tiver algum sintoma. Então acho que não é uma para você ter uma saúde não é um preço que muito sério a se pagar. Certo. Bom, o senhor falou aí que está formado há muitos anos e vê muitos homens, né, começaram a mudar. Mas eu acho que tem aquele negócio meio que cultural. Acho que de tanto falar, as pessoas vão perdendo um pouco o preconceito também, abertura, uma série de coisas, vão perdendo o preconceito e vão procurar, mas ainda continua. Essas doenças intestinais, mais homem, mulher, qual é a prevalência maior? É mais ou Tem, menos, não tem. É mais ou menos 50% de cada lado. né? Não tem uma prevalência maior, não. As mulheres, então. Não, porque toda doença parece que é mais nas mulheres. Isso, lógico, vamos tirar esse lado ginecológico, né? E urológico, mas as doenças do coração, parece que ataca mais um lado do que mais o sexo feminino, do que o sexo masculino, esse negócio. Mas aí não, aí ela é democrática. Ela é democrática. Ela é Tem razão. democrática, tá só. Tá bom, doutor. Então deixa aí, eu queria que o senhor deixasse aí, se tiver as perguntas, se puder mandar aí, tiver uma rede social também, isso aqui é muito legal, deixar aqui pro pessoal, pode ser, precisa passar o WhatsApp, seu endereço de casa, que aí o pessoal começa a bater e não para mais. Doutor. O pessoal é muito tranquilo, viu? Olha, ele prega a confiança, né? Que está muito tranquilo. Fala, não, pode ir, que está tudo bem. Não, obrigado. Eu acho que a função do médico também não é Alardear. alardear, né? Eu acho que claro, é importante a gente falar tudo, mas senão a pessoa tem lá uma diarreia, acha que já tem um câncer, que já tem uma doença, um Porque Crohn. Não é bem assim. Eu acho que o principal é ir atrás e fazer o que. Eu não tenho rede social. nossa, Eu acho que eu trabalho tanto que eu não teria não teria tempo para tempo, isso, velho. mas a Mas gente tem. pode eventualmente
Fui convidada pela assessora aqui da Rap Vida, Notre Dame Intermédica, talvez você possa encaminhar para ela algumas dúvidas que tenha e ela entra em contato comigo. Se eu puder, eu tenho prazer em fazer o esclarecimento, tá bom? Sim, às vezes tirar a dúvida de um ouvinte, tirar a dúvida do internauta, ou então até aconselhá-lo, né, para alguma coisa nesse sentido. E aí eu estou aí com a Luciana. Luciana. Tá bom. Tem várias Julianas aqui, É, Luciana. Luciano. Então, antes que erre o nome, antes que erre o nome. Tá bom, doutor. É, vamos lá, vai. As pessoas têm que começar a se preocupar um pouco mais, fazer o exame, pelo menos passar fazer um check-up a cada uma vez por ano. Tá bom, né? É, Ou, às vezes nem tanto, né? Dependendo da idade. e sinais de alarme, né? Ah, Seria uma diarreia, conforme nós já falamos, aquela diarreia crônica, muito sim, prolongada, sangramento pelas fezes, dor abdominal, cólica e emagrecimento. Eu acho que esses são os quatro os principais. quatro. E diarreia com sangramento e muco também, com catarro. Mito ou verdade? Comer fibras para o intestino faz muito bem? De um modo Viver geral, somente de fibras, não, né? não. A alimentação tem que ser balanceada, né? Ah, Tudo que é em excesso é ruim, ah, inclusive o excesso de fibras. De um modo geral, fibras é muito bom, não apenas para o intestino, mas para tudo, né? Diminui colesterol, triglicérides, o funcionamento é adequado. Tem algumas exceções, então, por exemplo, você tem uma estenose, um afilamento do intestino delgado pela doença de Crohn. Se você comer fibra, às vezes você até agrava, porque vai ficar parado, represado e vai piorar a dor abdominal. Mas de um modo geral, a ingestão de fibras é uma coisa muito boa para a saúde. tá bom. Doutor, dizem que suco de couve também faz bem para o intestino? Também, também, Também. É fibra, mas aí fala que é fibra moída. também. Sei lá. É, Sei eu lá. acho que é bom senso, Não, né, Pedro? Eu eu não não gosto. sei. Eu acho que essas crenças populares de alimentação, a maioria é correta. Hoje em dia tem umas coisas meio estranhas que você tem que tomar. Aquela coisa que a avó falava, etc. De um modo geral, é correta. É Não sou correta. eu que vai, mas também com Um bom chazinho senso, de né? poejo, É, chazinho de erva doce. exatamente. Ah, a E criança tá de um assim, modo dá um geral não tem camomila, problema, aquela né? Mas tem isso que aí tomar não. cuidado. Por exemplo, só finalizando, Ah, hibisco. hibisco. Vira e mexe eu pego a pessoa que toma chá de hibisco e não toma um chá, toma aqueles 3 litros por dia. Hibisco é tóxico. E a pessoa tem intoxicação e às vezes tem alergia. Então o hibisco, quando começou, era como se Para fosse um que serve veneno. isso? Então tem que tomar Mas cuidado, para né? que serve chá de hibisco? Para desintoxicar, antioxidante, segundo dizem, né? Mas será Então, você que. tomar um chazinho de hibisco, Mas isso é. não tem problema, mas você não vai tomar também 3 litros de hibisco que você pode passar mal. E às vezes a pessoa faz isso. Então, tem lá, igual nós temos essa garrafa aqui com água, tem lá de hibisco e fica tomando o dia inteiro. Então, é bom senso, como tudo na vida é bom senso. Perdão, mas sinceramente, chá de hibisco é a primeira vez que eu ouço. Não, mas tem frequência, né? É, Suco, chá de hibisco, é muito. detox essas coisas? Nossa. Segundo dizem, né? Mas Segundo- a minha avó, cara, minha avó morreu com uma idade muito avançada, do século passado, do início do século passado. Eu ouvi ela falar muita coisa. Minha avó falava em bucho virado, que isso acho que é da sua, né? Os bucho virados, mas benzia para tirar bucho virado. Que mais que tinha? É, sei lá, chá disso, os chazinhos dela funcionavam. O chá O chá caseiro, né? Esse chá não. da nossa cultura Ah. tradicional, Você geralmente tem são dor no bons. fígado, você toma chá de losna, É. chá de poejo, chá de uma coisa. Ai, mas era chazinho. Chazinho, Ah, não exatamente. era negócio, tinha que saber também colher.
Agora, de hibisco foi a primeira Não, vez. mas é muito frequente. Nossa senhora. Suco de hibisco, né? É que o suco é mais diluído, mas tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. Tudo com bom senso. Não, até o chazinho da vovó, se for em uma quantidade muito grande, vai trazer um problema. Pode trazer, sim, tem razão. Doutor, muito, mas muito obrigado mesmo. Não tem redes sociais, portanto vocês fiquem tranquilos. E eu pego as suas perguntas aqui, vou passar para Luciana. a Luciana. E a Luciana se encarrega de pegar a resposta. E agradecendo, doutor, pela sua participação. Fique à vontade, quando quiser voltar, está aqui de portas abertas. A Luciana aí, olha, mês que vem, acho que é junho, só não sei, é junho vermelho, alguma coisa nesse sentido. É um arco-íris tão grande. Né? E terminando o Metrópole em Foco de hoje. O senhor também, o senhor é chefe de coloproctologia no Apvida, né? Apvida Notre Dame Intermédica. Encontra o senhor lá, porque provavelmente alguém acaba que for na Apvida aí, vai começar a marcar quero marcar uma consulta com o doutor Ricardo. Não, vai ser um prazer, foi muito bom estar aqui. O Pedro é um ótimo repórter anfitrião, deixa a gente muito à vontade. E eu agradeço a oportunidade também, porque a função do médico também é esclarecer a população. Acho que é a função principal, né? Orientar a saúde, que é o mais importante, e tentar evitar que chegue a um tratamento mais sofisticado, uma coisa... Qualidade de vida é isso. Qualidade de vida é isso. Não é tratar, é evitar. Exatamente. Não é verdade? E parabéns pela iniciativa aqui da rádio. Tá. Muito obrigado. Bom, e terminando o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem o oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E voltamos amanhã. Vamos deixar claro que hoje, a partir das 17 horas, nós temos aí o Metrópole em Foco segunda edição, e certamente nós vamos compilar algumas coisas aqui e passar para a segunda edição também. Então, quem perdeu ou pegou o programa aqui pela metade, você pode acompanhar esse programa a partir das 17 horas, aqui na Rádio Trianon, e o programa que depois vai ficar aqui nas redes sociais, ele vai para o YouTube também. Então quem pegou, olha, não tive hoje, não tive tempo, peguei na metade, mas depois acompanha aqui pelas redes sociais também. Voltamos amanhã, ok? Tchau! Oi, aqui é a Ana Castela. Posso te dar uma dica? Com a poupança programada no Sicredi, você determina o valor e quantos meses quer poupar automaticamente. Fale com o seu gerente e aproveite esta facilidade. Faz poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar para concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6000253/2024. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Você ouviu Metrópole em Foco. Metrópole em Foco para discutir a cidade que